dia. Eu gosto de repetir tudo, então já dei a segunda bom dia. Bem, essa palestra, a primeira palestra que eu fiz aqui, eu falei sobre a espiritualidade dos animais, né, que é uma coisa que nos interessa muito. Essa palestra aqui, eu conversei com a Nelma, é uma palestra que nós procuramos fazer, assim, fazer uma abordagem, palestra que nós damos em faculdades, em escolas, porque nós também fazemos um trabalho, um projeto, né, o canal Almapet, faz um trabalho também de levar esse conhecimento aos professores e os professores ensinarem os seus alunos de acordo com cada, né, nível, porque é através da educação que nós conseguimos mudar mesmo. Ontem mesmo eu estava conversando com um empresário e eu disse para ele, infelizmente o ser humano é o maior predador. O ser humano ainda é aquele que mata por vontade, por prazer, né? O animal ele mata para sobrevivência, para se alimentar, né? Mas ele não mata pelo prazer de matar, isso só cabe ao ser humano. Então o ser humano ainda é o serzinho doentinho, ainda que precisa trabalhar, né? Quando Deus nos deu a oportunidade de virmos ao mundo como hominagem, né, dentro do processo evolutivo, ele trouxe para a gente consciência, inteligência, ele trouxe uma série de coisas, e isso, nos dias de hoje, tem trazido uma série de doenças no psicológico das pessoas, né? Hoje nós temos uma tecnologia maravilhosa, nós poderíamos ter uma vida melhor, mas parece que não, parece que a vida está mais confusa, né? Tem muitos acessos. Eu estava assistindo um dia desse uma palestra, e o cara falou que hoje uma criança com 7 anos de idade, ele tem tanta informação quanto um centurião romano de antigamente. Para você ver que uma criança hoje tem mais informação com 7 anos de idade do que um grande general grego, né, daquela época. Então, assim, são muitas as informações e nós sempre fazemos trabalho dentro das faculdades e vemos que as pessoas, elas têm muita informação realmente, mas elas não se aprofundam em nada. Você vai nas faculdades, as pessoas só sabem falar o superficial de tudo, elas não sabem se aprofundar em absolutamente nada. Tenta desenvolver um assunto que eles não desenvolvem. Então nós trouxemos esse trabalho aqui, que é uma versão daquela palestra espírita, né, mas com um viés mais científico, mas a gente pode, né, já que a gente está dentro de uma casa espiritualista, que nós possamos também tirar essas dúvidas em cima disso e vamos conversar. O projeto Almapet, desde a última vez que esteve aqui, já cresceu bastante, né? Nós estamos com uma agenda ótima, inclusive terça-feira estamos indo a São Paulo para participar do programa do Wagner Borges, que eu acho que alguns de vocês conhecem, e criamos o nosso canal no YouTube. Depois, quem quiser seguir a gente no YouTube, no Face, no Instagram, estou aqui com diversos cartõezinhos para dar para vocês, tá? Com as nossas mídias. E estamos indo a São Paulo para dar aula para a turma dele, para participar do programa, e já temos até propostas para ir para fora do país, né? Então, assim, a coisa está crescendo muito, graças a Deus. Você me leva na mala? Vamos, Beth, você vai ser a diretora de marketing. Diretora de marketing, Beth. Então, vamos lá. As palestras, quando nós começamos, as gravações dos programas. E aqui uma foto, volta aqui rapidinho. Olha aqui, conhece essa foto? Aqui. É aqui. Olha lá. A Nelma de Costa. Olha aqui, ó. Olha o Márcio lá atrás. Pois é. Vamos lá. Direitos autorais. Né? Aqui são as nossas mídias. Depois eu passo para vocês no cartãozinho, que é melhor, né? Vamos passando então. Pois é, então qual é a finalidade da existência dos animais, né? Servir, animal de estimação, alimentação, trabalho, vestir. Na verdade, somos todos irmãos. O que eu tenho aprendido muito no decorrer dessas palestras é que nós vivemos num planeta da qual nós temos vários tipos de espíritos e vários tipos de evoluções, né, dentro desse mesmo planeta. Estamos todos coabitando o mesmo planeta e temos diferenças em graus de entendimento, em vivência, né? Nós somos aquilo que nós vivemos, essa aqui é a grande verdade, né? Às vezes você vê uma coisa assim, nossa, que bonito e tal, mas está fora da minha realidade, né? Mas às vezes não, você precisa fazer um trabalho
né? E a alimentação é uma das coisas que requer muito isso mesmo, disciplina. Né? Animal de estimação eu gosto muito, claro, todos nós temos animais e gostamos de tê-los como animais de estimação, mas começamos a mudar, tem que mudar um pouco esse pensamento, porque quando você entende que aquele animal é um ser que te dá tanto amor e que ele é superior a você em matéria de dar amor, né? É até vergonhoso pra gente. Um dia desse lá na loja, a mulher disse assim: nossa, mas eu estou gastando tanto com esse cachorro, eu não gasto nem com meu marido. Eu digo: mas o seu cachorro te ama mais do que o teu marido. Mas como? Eu digo: ama. E ama teu marido mais do que você também. Porque às vezes vocês estão brincando, mas ele nunca briga com ninguém, né? Você passa horas fora de casa. Quando você volta pra casa, o cachorro perguntou: por que você demorou? Onde é que você estava? Né? Não, ele vinha tomando gasolina, por que você bebeu? E não precisa ser horas, não. Alguns minutos. Desce para comprar o pão. Desce para comprar o pão, ele vem. Por quê? Porque é um ser, imaginem Jesus Cristo, né? Aquele amor que transcendia, né? Uma aura maravilhosa, né? Eu vejo muito o animal dessa forma, eu vejo ele realmente com uma energia fantástica. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu acho que está nesse slide, que foi uma pesquisa de um cientista alemão, um ateu, que ele foi fazer a mensuração do padrão vibracional de um animal. E ele viu que os animais eles vibravam a 528 Hz, que é a frequência do amor. E nós, seres humanos que somos inteligentes, vibramos de 528 a 25 Hz, que é o ódio, a raiva, né, todas as mazelas, a inveja, a ganância. E é nesse nível que nós vibramos muitas vezes, é difícil a gente estar no 528, é que nós adquirimos as nossas doenças e as nossas mazelas. Né? Então, com isso, nós precisamos sempre buscar a nossa elevação de pensamento, né? Controlar sempre o nosso psicológico para nós termos esse nível. Para vocês terem uma ideia, a Teresa de Calcutá vibrava 700 Hz. E ele conseguiu mensurar animais que vibravam a 1200 Hz, que é a frequência de um anjo. Então, para você ver que em matéria de um anjo, 1200 Hz é a frequência de um anjo, que nós conhecemos, né? Claro que existem seres que vibram muito mais do que isso. Então, para você entender que em matéria de doação de amor, de padrão vibracional, eles estão acima da gente. Estão bem melhor do que a gente. Vamos lá. Então, aqui que nós conversamos já, né? Os animais têm alma. Né? Na definição, o animal ele é um ser vivo organizado, dotado de sensibilidade e movimento próprio. A alma, no que exprime vagamente a causa oculta dos movimentos vitais, força vital, princípio sensitivo. Isso aí é do Michaelis, no dicionário. A alma é a essência da vida, aquilo que anima o nosso corpo. Né? E na Bíblia, na Gênesis, fala que entrando para junto de Noé na arca, 2 a 2 de toda a carne que havia espírito de vida. Né? Então, quando você entende que é espírito vivente, espírito de vida, esses animais tinham vida, tinham alma, quer dizer. Né? Então, quem tem alma, tem a inteligência, tem uma série de outras, né, atribuições que são da alma. Né? E hoje a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece que o ser ele é dividido em corpo, inteligência e alma. Hipócrates, pai da medicina, já falava isso na Grécia. Né? E nós, enquanto médicos, nos perdemos no decorrer das existências com relação a esses conceitos. Graças a Deus, a AME em São Paulo, que é a Associação Médico Espírita, já está associada a uma em Londres e a outra nos Estados Unidos, também mudando esse paradigma de que nós precisamos entender que somos um todo. Às vezes eu atendo o cachorro na clínica e as pessoas dizem assim: mas esse cachorro é muito hiperativo. Eu disse: mas quem dos dois é hiperativo? Ela disse: ele. Eu digo: então trata teu marido que o cachorro melhora. Né? Porque o cachorro escolheu o marido como dono. E aí, quando escolhe como dono, você pode ter certeza que o seu cachorro, se ele escolher você para dono, o gato, você vai ser o reflexo, ele vai ser seu reflexo. Ele carrega quase todas as suas características. Porque da mesma forma que nós temos o cordão de prata, né, que nos liga, quando você tem uma relação com o seu marido, né, ou com o seu parceiro, você também cria esse cordão, e por isso você sofre tanto num processo de separação, e o seu animal cria esse cordão também com você. Né? Então é por isso que nós
vemos nas clínicas muitos animais adoecerem com as mesmas doenças dos donos. Ele está ali absorvendo. E se ele vibra a 528 Hz, ele é uma esponja para todas as doenças da gente. Por isso que o nosso vigiar do nosso padrão vibratório tem que ser sempre muito, né, preciso. Temos que cuidar muito disso, porque como eu tenho ligação com o meu cachorro, qualquer mal que eu passe, ele está absorvendo porque ele me ama. Ele tem um padrão vibracional maior do que eu, né? Uma mãe não se doaria a sua vida por um filho, da mesma forma ele por você. Então ele absorve aquela doença. E nós acompanhamos muitos casos de a pessoa tem câncer, daqui a pouco o animal aparece com câncer, aí o câncer dessa pessoa estaciona, o câncer do animal vai, ele luta, às vezes desencarna. Quando ele desencarna, o câncer do dono volta a crescer novamente. Porque ele estava absorvendo todo aquele câncer, toda aquela mazela que nós carregamos dentro de nós. Né? E quando você começa a estudar física quântica, você entende que tudo é energia. Nós estamos todos conectados. Né? A hora que o ser humano entender que ele é um todo, que não existe eu, não existe você, existe nós, o mundo vai ser diferenciado. Né? Vamos lá. E aí, o animal tem inteligência ou instinto? O que é que vocês acham? Inteligência. Os dois, né? Os dois, né? E nós também, né? Por quê? Hã? Não, acho que não. A inteligência, ela é uma característica da alma, como eu falei para vocês. E o instinto é reação ou estado de alerta. Né? Que a capacidade a inteligência é a capacidade de raciocínio. Eles podem aprender por dedução, tentativa, erro e ensinamento. Então, nós também somos muito instintivos, né? Principalmente a mulher que tem o sexto sentido, apurado, né? Puta, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa, ela fica já antenada. A parabólica está ligada. Né? Antenada. Então, assim, isso tudo nos é instintivo também. Né? Vá você passear com o seu cachorro, alguém dá um chute no seu cachorro. Né? Você vira do anjo ao demônio em segundos. Porque é o teu instinto de proteção. Né? Se fizer alguma coisa contra o seu filho, você vai deixar, você não vai dizer, não tem problema. Né? Você vai brigar, você vai bater boca. É a questão do nosso instinto, que também é muito forte dentro do ser humano. Só que no animal o instinto fala mais alto do que a inteligência, né? E no homem, a inteligência fala mais alto do que o instinto, com exceção de algumas pessoas, né? E de alguns animais, né? Depende do momento, né? A pessoa nem pensa e reage. Do estímulo, né? Do estímulo. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de inteligência animal, que é a gorila Coco, que foi surpreendida pela comunidade científica. Ela aprendeu a linguagem de surdo e mudo, e eles ensinaram mais de 1000 palavras para ela se comunicava numa boa. Só que nós entendíamos, que o meio científico entendia, que o animal ele entendia as palavras soltas, né, particionadas, e não, né, uma frase inteira. Você fala cocô, xixi, passear, eles vão entender. Mas não uma coisa lógica, né? Só que a Coco, ela surpreendeu toda a comunidade científica, porque ela disse que ela tinha vontade de ser mãe e tinha vontade de morar na selva. Novamente. Então isso aí impressionou os cientistas, porque ela mostrou um desejo e criou uma sentença querendo falar sobre um sentimento que ela tinha. Agora, é toda gorila que nem a Coco? Não. Né? Isso tudo é questão. O animal ele tem que ser estimulado. Da mesma forma que você educa seu filho, você tem que educar o animal. Se você não se dedica horas em educá-lo, ele vai ser uma porta, né? Ele vai ser um objeto. Né? Da mesma forma o filho, não coloca ele na escola, não desenvolve a inteligência dele, ele vai ter dificuldade. Né? Uma vez a gente viu um palestrante aqui que ele falou sobre determinados animais, né? Que eles estavam entre uma por exemplo, é pedra, depois vira vegetal, não sei o que na evolução estaria. Não seria a Coco um fato assim? Não, porque existe o mundo Deva, que são os seres Devas que estão nesse processo de transição, né?
segundo o que o espiritualismo fala, existem os doentes, os gnomos, porque na realidade ela tendo, pô, a gente sempre ouve falar a coisa do espírito no homem, né? Se um gorila está agindo dessa forma, ele pensou. Mas ele foi estimulado a isso mas também, ele pensou, ele não era um computador que foi alguém, ele pensou. Não, e poxa, ele com uma resposta, e assim, com uma resposta que eu acho até que foi uma grande safadeza não darem a oportunidade dela voltar para a selva, que eu não sei se voltou, e ter filho. Ela morreu confinada, entendeu? E ela ainda disse o seguinte, ela disse que o ser humano é um ser estúpido. Aí, pô, isso porque ele destrói a si mesmo, ele destrói a natureza, e um dia ele vai colher sobre tudo isso. Ela falou isso, né? Ela falava, ela se comunicava através disso. Ela fazia diálogo com os se vocês entrarem na internet lá, Gorila Coco, vocês vão ver a história dela. Então, assim, ela foi um animal que foi estimulado a desenvolver uma inteligência, e a partir daí ela se sobressaiu. Eu, enquanto cientista, acredito nisso, enquanto médico, acredito nisso, enquanto espiritualista também. Só que nós temos, na espiritualidade, nós temos tanto os seres do mundo Deva, como nós temos também os zoófilos, que são aqueles que desencarnam e que cuidam da espiritualidade deles, né? Então nós não sabemos quais são os guias da Coco também, né? E muitas vezes, mas vocês vão ver que aqui é questão de estímulo, no meu entendimento. O Rico também, que é um border collie alemão, ele também aprendeu mais de 1000 palavras. O treinador dizia, eu quero o produto, o brinquedo tal. Ele comprou 1000 objetos para o cachorro, brinquedos, e ele dizia o brinquedo e o cachorro ia lá pegar uma pilha assim, de brinquedos. Então, e se ele mostrasse a foto também, o cachorro ia pegar. Então, a questão de... Era um psicólogo, né? Aposentado, que começou a treinar. E a Sofia também, que é uma cadela brasileira, também, ela foi treinada. Então, se ela queria água, ela apertava uma tecla. Se ela queria comida, ela apertava outra. Se ela queria passear, ela apertava outra. Ela se comunicava com os donos. Isso aconteceu até no Globo Repórter, né? Essa questão do coisa. E os cavalos de Eberfeld, que são cavalos que foram treinados na Alemanha a fazer cálculos matemáticos. Então o treinador dizia assim, 2 mais 2, o cavalo fazia com casco. 3 menos 2. E ele fazia adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada e raiz cúbica, que eu não sei nem para onde vai. Eu também que eu tô com inveja danada dele. Os Eberfeld estão mais inteligentes do que eu. Caraca. Eu não me lembro, acho que eu faltei essa aula, eu devo ter tipo sarampo nesse dia. Porque assim, para você ver o grau de inteligência de um animal desse, é aquilo que eu falei, é estimulado, é treinado, né? Então você começa a entender que existe uma inteligência que precisa ser estimulada, né? Ele não nasceu, vamos fazer cálculo matemático, entendeu? Talvez aí ele tivesse alguma coisa, poxa, esse animal é um animal... E eu tenho uma teoria, que eu acho que eu já falei para vocês, que da mesma forma que existem crianças, índigos, blues, cristais que estão vindo para habitar na Terra, eu também acredito que os animais estejam vindo mais inteligentes. Nós temos um Rottweiler que a gente coloca a comida na vasilha dele, ele tem uma bolinha que é de estimação, ele vai e volta com aquela bolinha. Aí o que ele faz? Ele vê que a bolinha, quando ele para para comer, a bolinha começa a rolar, ele achou uma solução. Ele vai, corre perto da bola, pega a bola, bota dentro da vasilha e come. Depois ele pega a bola. Pra bola não rolar no Nós fazemos a mesma coisa. E assim, vai pegar a bola, não foi feito. Ele aprendeu sozinho os dois. A cadela que tinha antes, que não era parente, e ele aprendeu também. Você pede, cadê a bola? Ele já sai procurando a bola, e se alguém pegar a bola dele, dá uma confusão. Horror. O outro cachorro. Né? Gente, o meu cachorro reza. Falando sério, os Zeus para tomar café eu gravei. Ele não come enquanto eu não rezar com ele. Ele só come o pão depois que eu falar amém. Ele senta, eu gravei. É todo dia. Ele senta, espera, falar o nome de São Lázaro, São Francisco de Assis, ele senta, quando eu falo o amém, que ele come. Mas entendeu? Então é questão realmente de estímulo, né? Então você precisa treinar essas mentes que estão ali num estágio evolutivo e eu acho que eles estão vindo mais inteligentes mesmo, até porque
Ontem nós lançamos o programa no canal, né, do quintal para a cama. Então, antigamente eles ficavam no quintal, hoje eles estão na cama da gente. Então a relação mudou totalmente. Antigamente era um bicho, né? Hoje é um membro da família. Tudo isso vai mudando. E isso está ajudando no nosso processo evolutivo também. Que nós estamos interagindo mais, aprendendo mais, ensinando. Isso tudo é bom para nós. Eles são grandes professores. E é interessante também, a gente percebe, ele olha dentro dos meus olhos. É interessante, parece que ele está querendo falar. Minha mulher, nem sua mulher olha dentro dos teus olhos. Esse Rottweiler... Aí que rola um amor, né? Quando olha dentro dos olhos, acabou, né? Esse Rottweiler, ele também tinha mania, sabe de quê? Tinha uma cadeira, dessas cadeiras que sentam duas pessoas, e ele escolheu aquela cadeira, acho que ele esbarrou ali. Esbarrou ali. Aí ele pegava todos os brinquedos, tudo que ele achava que era brinquedo, tudo que ele achava que era brinquedo, ele colocava em cima daquela cadeira, um pauzinho dele, ele botava, mas ele botava tudo arrumadinho, tudo organizado. Um dia ele pegou um vaso de planta, saiu arrastando, não conseguiu, aí eu vi, ele queria botar lá. Só que ele estragou a planta toda, né? Quando você começa a estudar a questão do chakra, né? Do chakra, né? Você lembrou bem? O meu também desligou aqui, foi incrível. O chakra, se você for estudar os chakras dos animais selvagens, né? Eles têm esses chakras básicos mais desenvolvidos. Porque eles precisam, qual é a prioridade deles? Reprodução, fuga, ataque, tudo mais, tudo ligado à animalidade deles. Quando você pega um cachorro, um gato já mais domesticado, você já vê que os chakras mais desenvolvidos são esses aqui, relacionados ao amor, ao afeto, ao carinho. E nós deveríamos ter esses daqui, né? Mais evoluídos, né? Mas vamos chegar lá. Um dia a gente vira aqueles green lá, aqueles ETs green. Tem um... Pode falar. Com relação à inteligência, né, do animal, eu particularmente penso da seguinte forma: o animal ele é inteligente, eu não preciso treiná-lo para que ele desenvolva essa inteligência. O que falta é a questão da comunicação. O problema está em comunicar. Esse tipo da gorila pouco, como foi dito, ela construiu uma frase dizendo que o homem é idiota. Isso tem é idiota, porque ele destrói a natureza. Isso é fruto de uma percepção que, inclusive, estava além, digamos assim... extrafísica. Exatamente, porque como ela estava confinada, como é que ela teria acesso a uma informação de que, de forma geral e não isolada, o homem acaba destruindo o planeta em que vive? Eu acho que o que faltava mesmo era a capacidade de comunicação. Então a gente acaba julgando os animais como não inteligentes porque a gente não consegue se comunicar. Aí eu fico imaginando o seguinte: o alienígena, por exemplo, vem pra cá. Nossa, o que esses bichinhos estão fazendo aí, né? Eles não sabem nada. Olha pro Einstein e diz: o que esse idiota está fazendo aí? Falta a questão da comunicação. Então, da mesma forma que a gente olha os animais, se vier alguém mais evoluído com um tipo de comunicação, uma linguagem diferente, a gente não vai entender nada, eles vão entender menos. Então vai ser praticamente... É um Jesus que pega um tapa na cara e dá o outro lado, entendeu? É muito amor, é um outro padrão vibracional. Não tem como mensurar, nós ainda somos muito pequenos. Mas a gente tem esse hábito de achar que os animais, a gente tem que treinar eles para ensinar ou entender alguma coisa. Eu canso de falar. Eles entendem a gente. Sim. Nós é que somos tão burros e não conseguimos. Porque meus cachorros entendem tudo que eu falo. Porque o teu cachorro, ele fica assim, 24 horas. Fica te olhando, ele vê se a tua orelha mexe, se teus olhos mexem, tua expressão. Ele quer saber qual é a tua comunicação que você tem para dar para ele. Ele fica assim. E ainda tem mais um detalhe, aquilo que eu falei para vocês, eles têm a vidência. Né? Então, se você pensa que você vai passear com ele, você materializou aquele pensamento aqui, ele já viu, ele disse, estou querendo pela ele já se anima. Você nem falou para ele a palavra passear, você olha para ele, ele viu em você que você materializou aquele pensamento, ele já sabe o que ele quer. Então essa questão é muito mesmo da gente estimular. É porque o ser humano ele é muito antropocêntrico, né? Ele acha que tudo gira em torno dele. Só que nós somos os últimos a terem pisado nesse planeta. Nós somos, se você considerar a formação do planeta Terra, e botar isso em um ano, nós estamos aqui há 40 segundos. Entendeu? Então nós somos nada. Nós somos ainda... Né? Estamos ainda num processo muito baixo
né, de desenvolvimento. E aqui eu coloco a questão do corvo também, que o corvo, eles colocaram uma fruta num copo do corvo, para o corvo tentar pegar. Aí deixaram o copo vazio e o corvo, com o biquinho, né, não conseguia pegar. O que ele fez? Ele foi numa bica, puxava a água e jogava no copo. Puxava a água, aí a fruta subiu, ele pegou a fruta e comeu a fruta. Aí disseram, não, mas isso aí é brincadeira, vamos fazer outro experimento. Aí puseram o copo de lado, com a fruta aqui no fundo. Aí ele não conseguia alcançar, ele foi no galho, quebrou o galho, virou o galho, fez um negocinho e puxou a fruta, um gancho. Entendeu? E corvos estão sendo estudados nos Estados Unidos para detectar câncer em pessoas, como também lagostas. Porque como existe a lesão no perispírito, né? Tudo nasce no perispírito para depois passar para o corpo físico, eles conseguem detectar isso. Não, o corvo e as lagostas fazem isso. A lula, ela faz a questão da memória, porque nós achávamos que só os mamíferos, que eram os mais evoluídos da cadeia, né? Da cadeia segundo os evolucionistas, né? Ah não, os mamíferos são mais evoluídos. Aí pegaram, colocaram uma lulazinha num labirinto, e ela na primeira vez ela foi tateando, demorou um tempo e saiu. Quando colocaram ela a segunda vez, ela foi direto. Ela decorou, ela memorizou o caminho. Então é um animal que tem uma memória gigante, é um molusco. E isso deu, né, para a comunidade científica, para o Philip Lowe, que eu acho que eu vou falar dele daqui a pouco, né, a certeza que muitos mamíferos, aves e alguns moluscos têm realmente uma inteligência, tem o que nós chamamos de senciência. Ele tem um conhecimento de tudo que está ao redor dele. Ele sabe que ele existe, ele se olha no espelho, ele se reconhece, né, ele sabe que você é o dono, ele tem consciência de que ele é um ser, né, diferente do que todo mundo não acreditava. E aí foi feito o tratado de Cambridge, com 25 dos maiores neurocientistas e vários de outros segmentos, neurofisiologistas, e até o Stephen Hawking também, que era o físico, esteve presente nessa convenção e assinaram um tratado falando que os animais são sencientes. E o Philip Lowe foi um cara que veio depois a Curitiba para fazer o tratado de Curitiba também, que tinha o mesmo cunho, disse, depois de eu ter descoberto tudo isso, eu me sinto incapaz, eu não me sinto bem de me alimentar de um animal. Né? Vamos lá. Então eles se comunicam, né, aquilo que nós falamos agora. Uma linguagem por sílabas e palavras, não. Tem uma linguagem entre si que atende às suas necessidades. Né? E principalmente a questão da energia emanada. Se eu emano uma energia ruim, o meu cachorro sente essa energia ruim, ele sabe. Se eu falar uma palavra, coisa rica, ele sai correndo, porque eu emanei uma energia ruim, uma energia pesada. Né? Pode você dizer, você fez uma besteira da cara. Meu cachorro, ele vem abanando o rabo, tem outro padrão vibratório, entendeu? Eles reconhecem a gente por isso, pela aura, eles veem a cor da aura nossa. Quando você chega bravo do trabalho, ele olha e diz, deixa eu ficar aqui quieto, depois eu vou lá falar. Que era uma moto com assento todo ruído e o eu vi. Aí a frase é assim, não sei se eu bato nele agora ou espero ele acordar. O Dudu faz logo assim, ó. O olho assim, destrói tudo. Então aquilo que nós conversamos, essa questão da linguagem é uma questão muito difícil, né? Porque nós achamos que a nossa linguagem é o que prevalece. Não. Os peixes se comunicam com sonar, né? Através de ondas, os pássaros também, quando voam, né? Principalmente o morcego também tem sonares. Então são comunicações diferenciadas, dentro da necessidade de cada um deles, né? Não precisava um cachorro sentar e bater um papo comigo, né? Não tem necessidade. Mas era bom. Mas era bom, né? Vocês querem saber da vida deles particular, né? Por que ele cheira o outro lá atrás? Eu tô de olho. Vamos lá, Peguei umas 10 cachorrinhos hoje. As abelhas, elas conseguiam ter uma experiência em um dado ambiente, e essa mesma experiência que era vivida por um grupo aqui, uma colmeia, a outra colmeia desenvolvia a mesma capacidade. Então a questão da comunicação... É a questão da que eu falei para vocês agora, eles têm a capacidade de aprender pela repetição e pelo outro. Por exemplo, muitos macacos... A capacidade é tão avançada que a gente não entende. O grupo que aprendeu aqui, uma cientista fez experiência com macacos. O chimpanzé, a Oshua, ela aprendia as coisas, a linguagem, e ela ensinava para os outros macacos.
Entendeu? Isso é incrível, né? É impressionante essa capacidade. E eu não sei se eu vou falar aí para vocês, mas, por exemplo, o bonobo, que é uma raça de macaco, ela não briga com outro bonobo. Ser humano briga com ser humano, não briga? Muito. Chimpanzé briga com chimpanzé, não briga? O bonobo não briga contra o bonobo. Ainda tem... É um macaco, é um macaquinho da região, acho que da Ásia, e que ele é conhecido porque ele faz sexo 24 horas. Mas, Nossa! Pois é, devia ser reconhecido por outras coisas, né? É por isso que ele não briga, é por isso que ele não briga. Né? Tá tranquilo, né? Sempre relax, não fica pra nada, daqui a pouco eu vou guardar energia. Mas assim, e o mais incrível do bonobo é que ele não só não briga com outro da outra espécie, como da raça dele, como ele não escolhe como líder do bando o mais durão, o mais forte. Ele escolhe o mais bondoso, o mais carinhoso com todos. Então nesse ponto eles são superiores a nós, viu? Pode usar isso pra vocês. Além disso, ainda faz sexo. Ainda faz sexo. Por isso são mais inteligentes do que a gente. Tá aí, gente, já chama a prova. Então vamos lá, vamos passar. Vim bonobo na próxima. Então os animais, eles são membros da nossa família, não são? Nossa obrigação é amar, educar sempre, nunca abandonar, cuidar das doenças, ser responsável, né? Isso aí é uma... Quem ama animal e cuida, vai sempre estar se preocupando no que pode fazer a mais pelo animal, do que pode cuidar, né? Eu fico muito horrorizado nas mídias sociais, o cara vai mudar para a China e quer doar o cachorro porque vai mudar para a China, ou porque não sei o que, vai para um... Eu não entendo isso. Não sai de um lugar Pro outro, um bairro pro outro. Ele tem os animais, mas ele... eu moro de aluguel, vai pro nome. Você não pode procurar uma casa que tenha espaço pro seu animal? Aí sempre eu pergunto, quando eu vejo que estão doando, você tem carro? De repente não vai ter garagem, pode doar o carro pra mim. Isso ninguém doa. Agora Ninguém doa, né? Vamos lá. E aí Herculano Pires fala que a questão do sentimento, né? Tem o segundo programa nosso do canal, eu espero que vocês sigam a gente está precisando de seguidor. Nossa, né? Que vocês foi um bom possam marketing, assistir, eu ia fazer esse marketing depois. assistir os nossos programas. O primeiro programa é sobre alma, o segundo é sobre sentimento, o terceiro é sobre inteligência, e assim vai. Então o Herculano Pires, ele fala que o ministério, no livro o Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, ele fala que o sofrimento é o subproduto da evolução. Tudo que evolui sofre as dores do parto, que anunciam novas etapas de um processo evolutivo, né? Que é essa questão de, se você não se sacrificar em algum momento da sua vida, você não vai construir nada para o teu futuro, né? Então você precisa realmente estar se esforçando. E os animais, eles vêm muitas vezes, por causa de nós, eles acabam adoecendo e tudo mais. Então o que acontece? Eles vão passar por um sofrimento, eles vão passar por uma situação ruim, em amor a nós, né? Mas para eles é um aprendizado também. E também é um aprendizado para o dono, que sofre junto com o animal e às vezes tem que chegar numa decisão de eutanásia ou não eutanásia, né? Tudo vem para nos testar, né? no meu entendimento. Então essa conexão que eu já falei para vocês, que eu falo antes da palestra, é incrível, do tutor com o animal, que é enorme, né? Esse campo magnético que é formado, esponja, né? Que eu já falei para vocês também, e o padrão vibracional. Já falei tudo desse slide para vocês. Então vamos lá. Né? E aí Charles Darwin diz a expressão das emoções do homem e dos animais. Nesse livro dele, ele fala, Antônio Damasio, ele foi o cientista das emoções, o português. Ele fala que as emoções são sinais físicos do corpo em resposta a estímulos, e os sentimentos são sensações que surgem quando o cérebro interpreta essas emoções. E no livro Em Busca de Spinoza, ele fala que prazer e dor na ciência dos sentimentos, né? Esse livro é muito interessante, que fala dessa questão da relação do sentimento do homem e do animal. Isso aqui são bibliografias que vocês podem depois lerem, que são maravilhosas, né? Então, nesse livro do Spinoza, ele separa emoções primárias em quase instintivas, como medo, raiva, surpresa, alegria e tristeza, e emoções sociais, que são simpatia, orgulho, vergonha, culpa e gratidão. Esse esquema das emoções primárias e sociais foi muito aceito pela comunidade científica, né? E aí eu já falei, em 2012, o Manifesto de Cambridge, de Philip Lowe,
fala que existem evidências suficientes para afirmar que mamíferos, aves e alguns invertebrados têm consciência. 25 pesquisadores de renome assinaram esse manifesto. E depois, em 2014, ele vem, né, para o 3º Congresso Brasileiro de Biomédica e Bem-Estar Animal e também reforça essa questão da senciência do animal. E aqui eu coloquei algumas referências que nós vimos nos estudos. Por exemplo, os elefantes. Os elefantes, se um animal deles é ferido, eles fazem uma roda ao redor daquele animal, eles protegem aquele animal durante o período que ele está, né, adoecido, ele reconforta aquele animal, ele tenta ajudar, né, ou carregando, ou protegendo, eles fazem essa proteção. E se o animal vem ao óbito, né, o que eles fazem? Aquele que era membro daquele que morreu, na hora que eles saem caminhando, esse membro da família é o último. Ele vai em luto, separado do resto do bando, né? E o bando deixa ele sozinho, curtindo o luto dele em resposta ao que aconteceu. Um bando que eles perdem um filhote em um determinado local, eles vão para um outro local por causa da água e depois eles voltam o tempo e vão lá naquele cadáver e todo mundo mexe nele, cara. Ah, eu chorei tanto. E teve um grande pesquisador também, que ele foi conhecido como encantador de elefantes, que ele, quando ele desencarnou, 2 dias depois chegaram 3 manadas de elefantes na casa dele e ficaram durante 48 horas em vigília. Para depois que o corpo saiu para o enterro, os animais foram embora, né, fazendo todos os barulhos e tudo mais, em homenagem ao encantador de elefantes. Foi um grande pesquisador. Eles conhecem, não esquece mais. Ele tem uma memória maravilhosa, por isso que dizem que é memória de elefante. Mas o cavalo também. Se você separar o potro da mãe e levar 15 anos, ele reconhece. Pela questão da energia, pela questão do cheiro, né, por tudo, né, toda essa conexão. O chimpanzé, em diversos estudos, ele mostra a alegria dele, eles riem, eles se divertem. Os cães, eles emitem um som que eles chamam para brincar, né? Então eles têm um apitinho que ele emite esse som para treinar esses animais para brincarem. E quando eles começaram a usar esses apitos dentro dos abrigos onde tinham muitos animais ali em depressão, esses animais se animaram, esses animais reconheceram, né? Mudou o comportamento deles porque eles sentiram aquele assovio, né? Como se tivesse alguém chamando eles para brincar. Então, para você ver que eles guardam, né, essa questão da memória deles, todo esse sentimento que eles têm dentro dele. E os ratos de laboratório também, quando acariciados, eles guincham alegre em alta frequência. Só que é uma frequência que o nosso ouvido não consegue captar. Mas se você fizer carinho num rato, brincar com ele e tudo mais, ele interage com você. Isso é muito bom. Né? Isso aí mostra que um ser que, né, tão pequeno quanto aquele, um cérebro tão pequeno, mesmo ele consegue demonstrar sentimentos. Isso eu estou falando. E aí, aquilo que a gente já conversou também na outra palestra, né, errado o sacrifício de animais, e aí Obreiros de Vida Eterna, você lê o André Luiz narrando o drama da morte de um animal. Eu já estagiei na época da faculdade de Matadouro, então eu vi muita coisa horrorosa acontecer. E isso me fez repensar muito. Depois eu vim trabalhar no entreposto de carne aqui no Rio. E quando eu entendi que o empresário só queria ganhar dinheiro e não estava preocupado com a minha saúde, eu procurei repensar alguns, né? Não que eu tenha totalmente parado de comer, mas é muito raro comer carne bovina, frango também, que é cheio de hormônio, é um bicho aquilo ali, né? E às vezes ainda como peixe. As pessoas falam muito em maus tratos aos animais. E a gente, quando vê muito na rua aqueles caminhões com os frangos tratados que nem lixo, um trepado em cima do outro, o vento, a ventania do caminhão andando, né? Eu não sei porque que nunca ouvi falar nada sobre isso. Existe já muitas preocupações com relação a isso, o transporte de animal vivo. Eles dentro daquelas caixas furadas. Existe uma comissão da OAB. Chegam mortos no lugar. Existe uma comissão da OAB aqui no Rio, que qualquer dia desse eu vou fazer essa palestra lá para eles na OAB,
eles têm essa preocupação muito grande. Eles que interviram agora em Petrópolis para que os cavalos não fossem mais usados. Charrete. Um dos caras também que mais comanda isso é o amigo meu, o Carreira, né? Tem o outro professor que é o... Ele mesmo. Ele é o presidente da comissão Veloso, né? O professor Veloso. Eu tenho também o Marcelo Turra, que é um amigo nosso, que é coordenador da faixa na parte da pós-graduação em Direito Animal. São 17 advogados que estão lutando para defender os animais. Já abriu até uma segunda turma já dessa pós. E eles querem que eu vá agora em agosto dar um módulo de espiritualidade dos animais para os alunos. Só que são 9 diferentes religiões. Então eu vou ter que começar falando de ciência para poder depois levar para esse viés espírita, né? Para que eles possam entender o todo. Então existem já muitas preocupações com relação a isso. É questão da nossa mudança de comportamento. O movimento vegetariano, o movimento vegano, ele tem crescido assustadoramente no mundo. E isso preocupa muito a indústria, né? Na verdade, nós continuamos alimentando essa indústria que faz essas atrocidades. A partir do momento que nós começarmos a consumir menos, né? Eu não digo parar, porque às vezes para parar não não vai fazer bem para aquela pessoa precisa da proteína, por questão de saúde, aí são várias outras coisas. Mas eu defendo muito a visão budista, que é o caminho do meio, é você, sabe, não precisar ser aquele carnívoro voraz, de ter que ir no churrasco e comer 500 gramas de carne, né? E de vez em quando, deu vontade, o teu organismo está pedindo, coma. Né? Mas hoje eu quero aquela picanha sangrando, não sei o quê. Aí já entra a nossa animalidade, aí é cada um que sabe o seu processo evolutivo, né? O importante é a mudança da consciência. A consciência, a mudança vem primeiro do que o gesto, né? Porque Chico Xavier comia carne, mas Hitler era vegetariano, e aí? Entende? Então nós não podemos ser radicais em absolutamente nada. O mundo hoje não cabe nada de radicalismo, nem na política, né? Nem na vida, né? Com os outros, nem nas religiões. Nós temos que ser abertos a tudo e dizer, eu vou contribuir hoje para não, entendeu? O Paul McCartney, ele tem uma campanha mundial que ele coloca Monday Without Meat, né? Que é segunda-feira sem carne. Imagina, se nós parássemos um dia da semana para não consumir carne, o impacto na indústria seria gigantesco, né? Mas ao mesmo tempo, nós vivemos num país que é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Entende? Então fica difícil a gente, né, querer ter uma alimentação saudável, né, proteger os animais com todo esse nível ainda que nós estamos, que é muito pequeno. Né? Então nós sabemos a questão da energia do animal, né? Esses relatos espíritas falam que o animal, quando está indo ali para ser sacrificado, existem vários espíritos vampirescos ali do lado, querendo sorver aquele sangue que vai ser derramado, né? Que ali ele tira o fluido dele, e aquela carne é contaminada. E ela é contaminada não só por esses espíritos, ela é contaminada por você mesmo. Porque quando eu te der um susto, você libera adrenalina, norepinefrina, vários hormônios, e você já contaminou a tua carne. E o animal passa por isso. Porque toma um choque, e tem muitos que não morrem com aquele choque. A galinha sofre um choque e depois ela é degolada. Pois é, e na hora ela faz essa liberação de hormônio na carne e a carne fica totalmente... Então esse negócio de abate humanitário, para mim está muito fora do que eu acredito, sinceramente. E quando eu vi o que aconteceu em Brumadinho, aí o Conselho de Veterinária vai e manda uma comissão de ética, não sei o que, papapá. Não, essa vaca aqui está atolada, não tem como a gente levantar esse animal, vamos ter que sacrificar o animal. Aí, em vez de darem um tiro, deram 3 tiros na cabeça dos animais, mas eu só vi helicóptero transportando cadáver. Não é? E por que não podia transportar aquele animal, sedar aquele animal, transportar, levar? Assim, eu não entendo, muitas coisas eu realmente não entendo, está fora da minha compreensão. Né? Porque uma vida, por mais que seja do animal, é uma vida. E um cadáver? Entendeu? Então assim, pois é isso que eu me questionei muito na época. Né? Mas ao mesmo tempo, você vê o Brasil comovido
pelo que aconteceu com Manchinha, que foi lindo esse movimento, já mostra que o Brasil já está, né, as pessoas começam a acordar para essa questão da defesa do animal, que é lindo esse movimento que fizeram pelo Manchinha, e o Carrefour, ontem eu recebi essa notícia, eu vou postar hoje no canal, foi multado em R$1 milhão e vai ter que doar isso para instituições que protegem animal. Né? E o Turra era um desses advogados aqui do Rio que estava jogando também, porque não só o Manchinha foi morto em São Paulo, como os gatos estavam sendo mortos, envenenados aqui na Barra. Na Barra. E o Turra, que esse amigo nosso, que agiu aqui. E recebeu os advogados do Carrefour lá de São Paulo para negociar, entendeu? E para ver o que fazer. Os gatos foram no Carrefour na Barra. também. Na Barra. Mas isso não deu notícia. Mas assim, eu entendo que é muito legal você ver esse movimento das pessoas cada vez mais amarem os animais. Mas aquela mesma pessoa que está fazendo às vezes, né? Às vezes, não pode ser, né? Nada é absoluto. Às vezes a mesma pessoa que está ali defendendo um Manchinha, chega em casa e vai comer um outro animal. Né? Muitas vezes acontece isso. Né? E a vida dos animais, para mim, a vida de uma formiga e do Trump, para mim, é a mesma coisa, é uma vida. Né? Para mim, no meu entendimento. Então, quanto mais vidas eu puder evitar, para você ter uma ideia, quando você chegar a 75 anos de idade, quem tem 75 anos de idade aqui? 74, 73. Né? Ninguém quer se entregar, né? Sidney já está no 75. Pois é, né? Nós temos que... isso é realmente educação. O Marcelo, o padre Fábio de Mello ontem escreveu um negócio bonito com relação a isso. Realmente os nossos núcleos familiares estão se dissolvendo, né? Menos educação, mais entretenimento, né? E aí falta realmente essa educação e acontece isso. Mas só para concluir, para vocês terem uma ideia, isso foi uma pesquisa realizada em Portugal. Com 75 anos de idade, você já foi responsável pela morte de 7.100 animais. Imagina karmicamente o que isso acarreta para a gente, né? Estou tentando frear isso. Estou tentando frear isso ao máximo. Até porque hoje, pessoal, a própria ciência da nutrição evoluiu muito. Né? Antigamente a pessoa tinha anemia, tem que comer carne, Hoje tem a Ora Pronobis, que é uma planta que tem muito mais proteína, muito mais ferro, né? Tira a anemia da pessoa em dias. E a pessoa tem que comer um boi para tirar ela daquela anemia. Você come ali algumas folhas de Ora Pronobis. Era fígado cru que a gente comia, né? Não é? Então assim, hoje a nossa própria ciência da nutrição, e hoje nós temos uma arma, pessoal. Eu estou com quase 50, que nós não tínhamos. Vocês jovens, hoje vocês entram na internet, só sempre tem que tomar cuidado com onde vocês entram. Mas vocês têm tutorial de tudo. Você aprende qualquer coisa na internet. Os cursos de inglês estão falindo, os cursos de muita coisa estão falindo, porque você entra na internet e aprende tudo. Não é? Então busque informação. Poxa, eu queria me alimentar melhor assim, assado, o que é que eu faço e tal. Você tem condições, né, de procurar às vezes um profissional também, que é ótimo ter um profissional, né, orientando, dando dica. Tem sempre dicas grátis, né, para você mudar a tua alimentação de uma forma mais consciente e evitar esse choque. Porque o grande problema desse choque todo nosso, mas eu como um bife. Você não come um bife, mas somos 190 milhões hoje no Brasil, né? Então, assim, hoje nós somos o país que mais produz carne para o mundo. Nós somos, acho que, o quarto... nós somos o quarto rebanho, se não me falha a memória, o quarto rebanho mundial. Nós temos hoje uma cabeça de gado para cada brasileiro. Nós já destruímos o equivalente a 4 estados para devastar, para construir pasto, para a produção de animal, sendo que esses animais eles bebem água e bebem muita água que deveria ser usada para a agricultura, e 45% dos grãos produzidos no Brasil são para alimentar esse gado. E o efeito estufa por causa dos gases. Dos gases, os puns, né? Os puns deles são mortais, né? Gases e uma série de coisas, né? De efeitos, a questão de tudo que a gente vê, o efeito. Então, assim,
eu não digo para, o mundo tem que acabar com isso, assim, não vai ser rápido, vai ser um processo muito lento. A espiritualidade diz que nós estamos caminhando para isso de uma forma muito lenta. Hoje Mas eu acho que... compra site que diz todos os produtos que você pode usar, que não fazem teste em animais, que não usa produto... nós temos uma ferramenta boa, né? A internet, quando você quer usar, pena que muita gente usa para o mal, mas quando você quer usar para o bem, é maravilhoso. Tem todos os sites, tem de cima tudo ali. Até alimentação. Eu fui numa feira vegana, nossa. Carne de jaca é mesmo. Nossa, coxinha de jaca, nós adoramos, não foi? Delícia. Uma delícia, parecia que eu estava comendo frango. Né? Então assim, é questão de hábito. Né? A pessoa diz assim, mas é esquisito. Eu digo, galera, eu fui criado em Belém do Pará. Em Belém do Pará, a única coisa verde que eu comi em Belém do Pará era jujuba. Porque lá a comida é pesada, é maniçoba, tacacá, né, pato no tucupi, aquele negócio tudo pesado de Bem índio. light, né? Bem light, né? Então assim, eu vim aprender a gostar de comer salada aqui no Rio. E fui mudando lentamente meus hábitos, fui mudando. Hoje eu não troco um prato de salada bem gostoso ali do delírio tropical por um churrasco, não troco mesmo. Porque eu sei que eu estou me alimentando, entendeu? Eu não estou comendo um sanduíche que a gente, né, às vezes quando a gente come, a gente diz assim, nossa, eu comi, mas eu não estou alimentado, sabe? Eu me sinto... outro. Parece que você precisa comer aquela gordura saturada, 30 sanduíches daquele de promoção para você se satisfazer. Então assim, você não está alimentado. A outra questão, que é extremamente importante que eu coloquei aqui, é a questão da energia do alimento. Quando você come uma folha, uma fruta, você tem uma energia vital naquela fruta que vai nutrir o teu corpo físico. Quando você está se alimentando de um cadáver, você não tem essa energia pura, né? Até que muitas pessoas macrobióticas e pessoas que trabalham com alimentação natural, eles deixam de molho para no dia seguinte tomar, germinar, porque aí tem mais energia e tudo. É essa energia que nós temos que ter dentro da gente. Porque Jesus falou uma coisa linda no livro Os Apócrifos. Pena que quase ninguém lê o livro apócrifo, né? Lê só a Bíblia. Mas diz que enquanto não tiveres piedade do teu menor, jamais serás merecedor da piedade do teu maior. E nós vivemos pedindo, mendigando a ajuda dos espíritos mais evoluídos e nós não fazemos a nossa parte. Se a gente tiver formiga, a gente... Essa regra não vale muito para baratas e mosquitos, essas coisas, né? Porque instintivamente nós temos aquela coisa de vai me fazer mal, vai me transmitir doença. E aí nós temos essa questão também que é muito nossa da sobrevivência, que às vezes acontece. E também como eles são espíritos ainda muito... Mas a formiga, ela não transmite muito mais doença do que a barata. Muito primitivo, você matou, ele encarnou ali. Mata e encarna, entendeu? É rápido. É melhor não matar, para não encarnar. Então vai criando aquilo ali, né? Vai criando, faz um criador em casa. Mas a formiga, ela não transmite muito mais doença do que a barata? Isso aí depende muito da condição higiênica, né? É que nem nós colocamos no programa. Quando a gente era pequena, minha mãe falava assim, mas o café tá com formiga, come que é para vista. Aí hoje em dia, você lê que a formiga... Porque Tamanduá não usava óculos, né? Porque hoje você lê que a formiga transmite muito mais doença do que a barata. Lógico que eu não gosto nenhum dos dois. Mas depende muito do ambiente, porque, por exemplo, eu estava falando de rato, você estava virando a cara. Mas eu trabalhei em biotério e os ratos eram extremamente saudáveis, mais saudáveis do que eu, provavelmente. Não, mas só em ver eu já passo mal. Vai. Não, sim, mas é o que eu estou te falando. Se você comparar uma barata da sua casa e uma barata que habita um hospital, nas proximidades de um hospital, ou uma formiga, claro que aquele animal vai carregar muito mais coisa do que aquela que está na nossa casa, entendeu? De onde ela veio? Não, eu estou dizendo assim, não é isso, eu estou dizendo assim, vamos supor que você está de cara com uma barata no hospital, ou perto saindo do cemitério. Não, do necrotério ou de um lixão, você sabe que aquele animal ali está mais contaminado do que aquele da tua casa. Não é que você vai minar o animal da tua casa, né? Da minha casa pode ter vindo de lá, hoje em dia tem Uber, né? Deve ter tem Uber! Eu vou pegar o Uber e vou lá pra casa dela. É igual o gambá. Eu tenho pavor daquele gambá. Sabe? Lá em casa que mais aparece. A minha sorte é que o Zeus mata. Mas não é pra Assim. matar,
Ah, vou falar para ele não matar o gambá, vou ficar vigiando. É o instinto. Então, essas são as empresas que ajudam o nosso projeto, né? A faixa nos ajuda muito na produção dos vídeos. Nós gravamos os programas lá na faixa, editamos. Né? O Spa Maria Bonita, da Tânia Alves, também ajuda muito a gente. A Seva, o Amorim, amigo nosso, e a Ana Rosa, que faz também, junto com a Juliana, esses artesanatos. Ela faz uns chaveiros, as coisas mais lindas. Tudo isso, toda a venda desse material é revertida para ajudar no nosso trabalho. Quem quiser, depois procura a Lourinha ali, tá? A operadora de marketing também está aqui para ajudar vocês. E aí eu acho que agora vamos tirar as dúvidas, se tiver algumas dúvidas, algumas coisas que vocês queiram. Não, essa da barata que pega urbo eu adorei. Essa foi a melhor possível. Você tinha uma coisa para perguntar, desculpa, Não, como você tem conhecimento lá na OAB, a questão jurídica, o pessoal está batalhando, lutando para os direitos dos animais, na indústria do tabaco, uma indústria muito forte. Acredito que na época era até muito mais forte do que dos frigoríficos. Né? Atualmente, hoje, também é muito forte. E o governo precisava tomar uma medida para que aquilo não pudesse acarretar em um número maior de brasileiros mortos ou doentes em virtude do vício provocado pelo tabaco. Então, o que se adotou? Vincular a imagem das pessoas com câncer em estágio terminal, outros tipos de doença que são provocadas pelo tabaco. Eu me recordo uma vez que quando eu devia ter uns 12, 13 anos, estava jogando bola numa granja e foram fazer o abate de carneiro. E fizeram o abate lá, obrigaram a gente a segurar os animais, a participar e degolaram os animais e deixavam e ficavam pulando. Aquilo na minha mente ficou uma impressão tão forte que eu fiquei alguns anos sem comer carne. E depois eu fui voltando à normalidade porque aquilo começou a ficar no passado. E você mesmo relatou a experiência de ter participado de abate de predadores na faculdade, foi ver e também teve essa impressão. Não seria o caso de se criar uma propaganda nos mesmos moldes do que foi instituída para combater o tabaco com relação a esse consumo? Seria maravilhoso, seria maravilhoso. Tem um escritor que ele fala que se os matadores tivessem paredes de vidro, ninguém comeria carne. Se vocês tivessem acesso a um entreposto de carne, então eles chegam aqueles quartos e eles tiram cada pedaço que vocês vão comprar depois de embaladinho, vocês também não comeriam carne. Né? Então, assim, falta realmente muita informação. A questão toda é cultural nossa. Né? Nós ainda temos muito essa coisa do consumo pesado. Na nossa cultura, se você não bater um prato de feijão, arroz, bife e ovo, você não está alimentado. Isso é uma pura enganação, isso tira muita energia nossa, né? Porque a digestão fica mais lenta e tudo mais. E às vezes não está bem equilibrada, energeticamente, nem nutricionalmente falando também. Mas eu não sou especialista nessa área de nutrição para te falar. Eu recordo que outros países têm umas campanhas bem mais duras com relação à educação. Por exemplo, eu passei um tempo que eu estudei nos Estados Unidos e uma vez chamaram a gente para uma arena onde tinham várias arquibancadas, né, alunos ali de segundo grau da faculdade, e aí tinham um toldo assim, cobrindo uma estrutura que a gente não sabia o que era, e aí começa a narração. Fulano de tal saiu com 3 amigos, bebeu e não sei o que, papapá, papapá, e de repente atravessou um sinal, veio um carro e bum! Quando faz aquele barulho, eles tiram aquela coberta, né? E tinha ali um carro amassado com as crianças presas na ferragem, o outro morto, tudo maquiado, né? Mas aquilo é um impacto muito grande de você ver aquela cena ali reproduzida, mesmo sabendo que é fake, né? Mas aí chega carro de bombeiro com aqueles alicates, ambulância, e pega o cara lá morto, envelopa na tua frente. Eu acho que cada pessoa, ela reage diferente a isso. Porque por mais que eles façam essa campanha lá, mesmo assim continua acontecendo coisa lá. Né? Então assim, no livro dos espíritos nós temos 9 diferentes espíritos que habitam o mesmo plano terrestre. Então você entende que nós temos vários níveis de entendimento, de compreensão. Por isso que é tão importante existir todas as religiões. Cada um de nós vai se identificar com uma religião diferenciada
né, ela vai atender a gente ou não vai atender a gente, e aí você sai numa busca, né, porque se nós tivéssemos, um dia elas vão se unificar, mas enquanto isso não acontecer, é importante você ter essa possibilidade de ter essa diversidade, né, porque às vezes isso funciona de uma forma que como te chocou, mas para uma outra pessoa não. Eu, quando criança, ia para a fazenda no Marajó, via o animal ser morto, saía de lá com o fígado, saía de lá com o coração, adorava comer e tal. A vida foi me transformando, eu levei mais tempo para me modificar, eu precisei passar por outras experiências, estudo, conscientização para eu ser hoje o que eu sou. Já não me chocou, a você chocou, a mim não chocou na época. Na época eu via os animais sendo abatidos, eu olhava aquilo, achava horroroso, mas não me toca tanto quanto hoje. Mas isso é um processo que cada um tem seu time. Cada um tem um processo. Olha só, eu vim fazendo até menos 15 anos. Então meu pai matava porco, matava boi, ele fazia a gente destrinchar, separar as partes. Por isso que eu falo, eu chego no mercado, ninguém me manda brincar. Aquilo não me chocou, não. Hoje eu evito um pouco de comer carne por causa da saúde. A carne vermelha é gente. Já sabemos, a ciência então já a fala. gente é consciente, ou você se da situação, ou que a gente... Tem a questão espiritual, mas tem a questão da saúde. Da saúde. Então, eu acho que nós somos reflexo de tudo que nós vivemos, Então algumas pessoas aprendem mais rápidas, outras levam mais tempo, mas também não adianta, eu vejo às vezes pessoas dizendo assim, porque eu sou vegetariano, levanta a bandeira do vegetarianismo, mas não fala com o irmão, maltrata o pai, eu sou líder de casa espírita, não fala com o porteiro. Entende? Nós somos um meio. Nós temos que tudo na vida buscar um caminho, com muito discernimento. Sabe? Você pode até não falar com seu irmão, mas não odeia, não cria uma energia, sabe? Você pode, então às vezes mais vale. O que foi que um dia desse o Fábio de Mello falou que eu achei legal? Ele disse, eu prefiro um ateu convicto do que um católico hipócrita, uma coisa assim, Porque muitas vezes é isso. Nós temos que buscar um caminho. Vou fazer... Hipócrita, Então assim, isso é muito legal. A gente parar a pensar, poxa, de repente hoje eu não vou consumir, ou eu vou tentar consumir menos, eu já estou ajudando num processo. Talvez eu virar, é o que eu falo com meus amigos vegetarianos, eu digo assim, eu chegar e dizer para a pessoa, vire vegetariano, o cara tá louco, Mas se você cria essa consciência da importância que esse animal tem de inteligência, um porco tem uma inteligência de uma criança de 5 anos de idade. Ontem eu coloquei no canal uma galinha tocando no teclado o hino dos Estados Unidos. Então assim, esses animais são inteligentes, Então procuremos apenas ter uma consciência, não só pelo lado espiritual, como pelo lado de saúde mesmo. Saúde mesmo. Eu nunca vi tanta mulher com hipotireoidismo como eu vejo hoje em dia. Mulheres e homens. Não, mas isso o que é? É o peitinho de frango grelhado, que é fit e é saudável, cheio de hormônio. Eu trabalhei em escola agrotécnica, eu estudei em escola agrotécnica. A carne da galinha que era de poedeira, as galinhas que eram para botar os ovos, a ração era diferenciada, e os alunos internos da escola diziam assim, isso aí é a galinha borracha. Quando chega no refeitório a gente já sabe. Era tanto hormônio que formava, os tendões ficavam endurecidos. Não, caipira não, Então assim, isso tudo por quê? Porque a indústria, eu falei ontem com uma colega minha veterinária, eu nunca aprendi a amar animal dentro da faculdade veterinária. Eu aprendi a consultar, a clinicar, a tratar, a fazer o gado aumentar de peso, a galinha botar mais ovos, tudo ligado ao bem-estar do homem, não ao bem-estar do animal. O que me levou a amar o animal foi a vida mesmo, foram as experiências. Tá, acabou. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Espero em breve estar